Olá pessoal, hoje eu estou trazendo um conteúdo um pouquinho diferente. A gente continuando ainda falando sobre a CIPA, mas uma questão diferente que a gente vê assim, ó, muito acontecer na prática. Eu constituir CIPA, tenho que fazer as reuniões mensais e o que vou tratar dentro dessas reuniões mensais, né? O que fazer como membro da CIPA para cumprir com o que diz a legislação. Um detalhe, isso a gente fala em termos de comissão, mas também isso se aplica para o designado, porque a própria legislação ela traz lá quais são as atribuições da CIPA dentro da empresa. E aí essas atribuições elas estão linkadas diretamente à prevenção de riscos no ambiente de trabalho que vão causar doenças e acidentes de trabalho. Muitas pessoas às vezes nos perguntam, né, o que fazer, né? Eu recebi posse da CIPA, fiz o curso de CIPA, mas mesmo fazendo o curso que tem duração de 20 horas, eu não sei o que fazer a partir daqui. Eu diria que assim, ó, se a gente olhar para a legislação, a primeira atribuição que ela nos traz, ela é fundamental para que se possa fazer uma boa gestão da CIPA durante todo o ano de mandato, mesmo da CIPA constituída ou do designado. E fala do seguinte, identificar os riscos nos locais de trabalho e elaborar os mapas de risco com a participação do maior número de trabalhadores possível. O que quer dizer isso? Vamos começar a entender um pouco, separar isso daqui. Diria que assim, para começar qualquer tipo de estudo, para ver como estão as condições de trabalho, para ver se tem necessidade de implantar alguma melhoria, de reconhecer riscos, não tem como fazer isso ficando sentado na sua cadeira no escritório ou então no seu posto de trabalho lá na operação, lá, sem conhecer todas as áreas, todo o processo, como isso acontece. Tá? Então, o membro representante da CIPA, seja ele designado, seja ele da comissão, ele tem que ir a campo, ele tem que conhecer os processos de trabalho que tem dentro da empresa. Então, pode ser um processo administrativo, né, só com atividades administrativas, mas mesmo as atividades administrativas, elas trazem riscos à saúde do trabalhador. E eu preciso conhecer as condições daquele ambiente, conversando com o trabalhador, porque ninguém melhor que quem faz atividade para saber quais são os riscos, quais são os perigos ou quais são as queixas mais frequentes que tem no ambiente de trabalho. E aí essa atribuição primeira, identificar os riscos no processo, no local de trabalho, eu não consigo fazer isso se eu não fazer essa verificação. E aí uma dica importante que eu aprendi, né, lá quando fiz o meu curso técnico com um dos meus professores lá há 10 anos atrás, que ele dizia assim, a melhor maneira de você conhecer o processo de trabalho é entendendo o que faz, como faz e por que faz. Então eu quero saber, perguntando para o trabalhador, o que é feito aqui e por que é feito dessa maneira, né? Ou como que faz, né? E por que ele faz dessa maneira? Não existe algum outro método? Porque isso me parece que traz algum risco à saúde ou à integridade física. E aí o próprio trabalhador pode sugerir já melhorias para o ambiente de trabalho, nas atividades deles. Tá? Então esse é o passo fundamental para começar a ter uma boa gestão da CIPA, indo no ambiente de trabalho para fazer a identificação do risco com o trabalhador, com quem está lá no local, que conhece aquelas condições, sabe como a atividade ela é feita e ele também já tem em mente algumas coisas que poderiam ser melhoradas para evitar consequências de doenças e acidentes de trabalho. Tá? E o mapa de risco que se refere ali nessa atribuição nada mais é do que a partir do momento que eu identifiquei e conheci o processo de trabalho, o ambiente, as ferramentas, os produtos químicos que são utilizados, nada mais é do que eu fazer um mapeamento desses riscos dentro da planta baixa da minha empresa. Tá? Então eu identifiquei as condições, vou fazer esse mapeamento
desses riscos, e daí depois, em outro momento, vamos explicar o que é um mapa de risco propriamente dito, como fazer, graduação de riscos, né, as cores que representam graficamente cada tipo de risco que nós temos hoje na legislação e na literatura, tá? Mas o passo principal é essa atribuição, e ela já puxa algumas situações para a segunda atribuição que consta lá na NR5, tá? Então, qual é a segunda atribuição? Elaborar um plano de trabalho. O que é esse plano de trabalho? Então, vocês vão identificar diversas situações que precisam de melhoria dentro do ambiente de trabalho quando vão fazer essa identificação dos riscos. E aí, a partir daí, identifiquei diversas situações, eu vou começar a listar e definir isso junto com a empresa, junto com a direção, junto com a gestão, né, esse plano de trabalho. Então, se você tem uma comissão interna formada, primeiro discute tudo que foi levantado no local de trabalho na reunião com os demais membros da CIPA, e aí isso pode ser dividido, as atividades para serem feitas, né? Decide isso com os demais membros da CIPA, prioriza o que é mais importante solucionar, e um detalhe importante, o que é mais importante? Talvez para o trabalhador ele tenha uma percepção, quem está avaliando tenha outra e a direção tenha outra, mas o que tem que levar em consideração é o seguinte: o que é mais importante? Aquilo que pode causar um risco grave ao trabalhador de maneira imediata. Por exemplo, está trabalhando com uma máquina e equipamento sem proteção, a máquina permite contatos com as partes móveis e eu preciso resolver isso.